Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um mês que se inicia. Vem chegando aí o mês de março, não é isso? Desejamos que ele venha e chegue abençoado para nós, né? Assim como a chuva, né? Aqui, pelo menos aqui em Barreiras. Quem mora em Barreiras e região tá vendo um tempo bom de chuva, tempo chuvoso, graças a Deus, né? Para lavar as ruas, os caminhos, né? Deus nos abençoando com a água. Então, capítulo 9. Elogio dos Lugnagias, né? Lugnagianos. Descrição dos Strudbrings. Os Lugnagianos, né? Os Lugnagianos são um povo gentil e generoso, mostrando-se amáveis com os estrangeiros, especialmente pelos que têm o apoio da corte. Um dia, em muita boa companhia, alguém me perguntou se eu já vira um dos seus Strudbrugges, ou imortais, que é a tradução. Disse que não os desejei saber o porquê daquele nome dado a uma criatura mortal. Respondeu: de quando em quando, embora muito raramente, acontece de uma criança nascer com um círculo vermelho na testa, em cima da sobrancelha esquerda. É um sinal infalível de que nunca morrerá. Com o passar do tempo, o círculo vai aumentando e mudando de cor. Aos 45 anos, fica preto como carvão e não se altera mais. É caso raro. Não creio que haja mais de 1.100 Strudbrugges em todo o reino. Não há nação mais feliz que esta. Exclamei, onde nascem pessoas livres da morte, a desgraça universal da natureza humana, o que vive e que vivem sem o peso do receio contínuo do fim. E mostrei meu espanto por não ter observado nenhuma dessas pessoas na corte. A marca negra na testa não se passaria despercebida. Era impossível que Sua Majestade, tão bom príncipe, não se cercasse de um bom número de conselheiros, tão sábios e capazes. Mas talvez a virtude desses sábios fosse severa demais para o ambiente corrompido de uma corte. Fosse severa demais para os ambientes corrompido de uma corte. Estava determinado a conversar com o rei a respeito. Na primeira oportunidade, Sua Majestade propusera muitas vezes que eu me estabelecesse naquele país. Eu iria aceitar e passar minha vida ali em conversas com aqueles seres superiores, os Strudbrugges. Isso se me aceitasse na sua companhia. O cavalheiro a quem dirigi essas palavras respondeu-me com o sorriso de quem tem dó de um ignorante. Como você planejaria o seu modo de vida se estivesse nascido Strudbrug? Respondi que a resposta era fácil. Eu mesmo já refletiria bastante a respeito, imaginando-me como passaria a vida se tivesse certeza de viver para sempre. Disse que, de início, pensaria na melhor forma de garantir meu sustento. Não, em uns 200 anos seria o homem mais rico do mundo. Em segundo lugar, desde cedo, me dedicaria ao estudo das artes e das ciências. Com o tempo, superaria todo mundo em conhecimento. Finalmente, registraria toda ação ou acontecimento público, narrando imparcialmente as mudanças nos costumes, línguas,
modas, roupas, alimentação e diversões. Com tudo isso, haveria de ser um tesouro vivo de conhecimento e sabedoria. Acrescentei que os Strudebrungs e eu comunicaríamos sempre entre nós nossas observações. Notaríamos como a corrupção se introduz no mundo e a enfrentaríamos sempre com advertências e ensinamentos à humanidade. Isso e mais nosso próprio exemplo evitariam provavelmente a contínua degeneração da natureza humana. Quando terminei meu discurso, foi traduzido via as pessoas conversarem na língua do país e rirem às minhas custas. Então meu intérprete disse que desejava corrigir alguns dos meus poucos erros. Tive a honra de ser embaixador de Sua Majestade em Baunibarbe e no Japão. Nesses dois reinos, observei que uma vida longa é o desejo universal dos homens. Quem tem um pé na cova precisa pisar com o outro na vida, o mais forte que pode. O mais velho ainda tem esperança de viver mais um dia e olha a morte como se fosse o maior dos males. É apenas nesta nossa ilha de Lugnag que o apetite pela vida não é tão intenso. Por causa dos exemplos dos Strudebruggs diante de nossos olhos. O modo de vida em que você pensou é insensato, já que supõe que juventude, saúde e vigor duram para sempre. Ninguém é tolo bastante para contar com isso. Se é assim, como passar uma vida eterna com todas as desvantagens que a velhice traz consigo? Entretanto, todos parecem desejar adiar a morte, por mais tarde que ela venha. É raro ouvir dizer que alguém desejou morrer, a menos que estivesse no auge da dor ou da tortura. Depois dessa introdução, contou-me como viviam os Strudebrungs. Normalmente agem como mortais, até os 30 anos, mas mais ou menos depois vão se tornando melancólicos e desanimados. Quando chegam aos 80, que é considerada a idade limite nesse país, tem não só todas as tolices e doenças dos outros velhos, como também muitas outras mais, causadas pela perspectiva terrível de nunca morrer. Ficam não apenas teimosos, repugentes, avarentos, carrancudos, bobos, tagarelas, mas incapazes de amizade e insensíveis a todo afeto natural, que vai só até seus netos. Inveja e desejos impotentes são as suas paixões predominantes. Invejam os jovens pelos seus prazeres. Invejam os que morrem e podem, finalmente, descansar, coisa que não lhes é possível. Só se lembram de que aprenderam e observaram em sua juventude e na meia-idade e, mesmo assim, de uma forma imperfeita. Não é seguro confiar em sua memória. Aliás, os meus infelizes dentre eles parecem ser os que ficam caducos, e perdem inteiramente a memória. Estes últimos recebem maior compaixão e ajuda, pois carecem de muitas qualidades, mas que os outros têm de sobra. Ao completarem 80 anos, legalmente é como se estivessem mortos. Seus herdeiros imediatamente tomam posse de seus bens, restando-lhe apenas uma pequena pensão para seu sustento. São considerados incapazes de exercer cargo de confiança ou atividade lucrativa.
Aos 90, perdem dentes e cabelos, não distinguem mais o sabor das coisas, só come e bebe, sem gosto nem apetite, o que eventualmente consegue. Permanecem as doenças, sem aumentar nem diminuir. Ao falar, esquece o nome das coisas, das pessoas e até mesmo dos amigos, parentes mais próximos. Por isso mesmo, não são capazes de de divertir com a leitura, pois sua memória não é suficiente para levá-los do começo ao fim de uma frase. Como a linguagem do país muda constantemente. Os Strudbrungs de uma época, não entendem os de outra. Depois de 200 anos, não são sequer capazes de manter uma conversa com os mortais. Assim, vivem como estrangeiros em seu próprio país. Algum tempo depois, vi 5 ou 6 Strudbrungs. O mais moço não tinha mais de 200 anos. Embora lhes dissesse que eu viajara muito e vira todo mundo, não tiveram a menor curiosidade de me dirigirem uma pergunta sequer. Pediram somente que eu lhes desse uma esmola. Não desprezados e odiados por todo tipo de pessoas, quando nasce um deles, considera-se isso do mau agouro. Eram os espetáculos mais desolador e que eu já contemplara. As mulheres mais horrendas que os homens, além das deformidades normais da extrema velhice, adquiriam uma palidez de fantasma proporcional ao número de anos. Depois de eu ouvir e vir meu vivo apetite pela vida eterna, sofreu um grande abalo. Pensei que tirano algum poderia inventar uma morte pior que uma vida como aquela. O rei soube de tudo o que se passara e zombou de mim. Desejava que eu estivesse um par de Strudbrungs para seu próprio país, para armar nosso povo contra o medo da morte, mas parece que isso é proibido pelas leis do reino. Não pude deixar de dizer que as leis se apoiavam nas mais fortes razões. Todo o país se viveria na necessidade de fazer o mesmo em tais circunstâncias. Caso contrário, como todo velho tem uma tendência natural a ser avarento, aqueles imortais iriam, com o tempo, tornar-se proprietários de toda a nação e tomar para si todo o poder. Sua Majestade insistiu muito para que eu aceitasse algum cargo em sua corte. Vendo-me, porém, finalmente determinado a retornar ao meu país natal, deu-lhe licença para partir. Honrou-me com uma carta de recomendação para o imperador do Japão e me presenteou com ouro e diamante. No dia 6 de maio de 1709, despedi-me solenemente de Sua Majestade, de todos os seus amigos, todos os meus amigos. Levei 15 dias na viagem até o Japão. Fiz-me passar por ali um comerciante holandês, naufragado, em um país muito distante. Esperava uma oportunidade para retomar a Europa. Eu vivera na Holanda, e falava bem o holandês. No dia 9, grava essa data, no dia 9 de junho cheguei a Nagasaki. Nada aconteceu nessa viagem digno de menção. Navegamos com vento favorável ao Cabo de Boa Esperança, onde paramos só para buscar água fresca. Em 16 de abril chegamos sãos e salvos em Amsterdã. Dali logo parti para a Inglaterra, numa pequena embarcação pertencente àquela cidade. No dia 10 de abril de 1710, chegamos à Inglaterra, desembarquei na manhã seguinte e revi novamente meu país, depois de uma ausência de 5 anos e 6 meses. Encontrei minha esposa, minha família em boa saúde.